Boa tarde, quarto ano. E aí, como passaram? Semana passada teve um probleminha, né, nas aulas de geografia, mas deu certo. Conseguiram entender a matéria? Fundamental para a gente continuar hoje, tá? Vamos lá? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do Caderno 4 de Geografia. Sou a professora Adriana e nós hoje vamos estudar a unidade 13, Outras Linhas Imaginárias, os meridianos. Nós vamos fazer da página 138 até a página 142. Nossa rotina: aprender sobre o meridiano de Greenwich. Ler as páginas 138 até a 142. Vamos resolver os exercícios juntos da página 141 e 142. E vocês terão como tarefa terminar o exercício 3, a letra B, na página 142. E fazer a tarefa 2, o exercício 2, da página 146. O 1, vou explicar, ainda não, vai ficar para a próxima. Dúvida, correção das atividades, os professores estão sempre esperando vocês. Mas vamos lembrar o que nós vimos nas últimas aulas? Nós estudamos que a nossa Terra, o planeta Terra, ele é circular, mas ele pode ser representado num plano, numa superfície plana, que são o planisfério, os mapas. Nós vimos que nos mapas tem várias linhas paralelas. Essas linhas têm a principal, que é a linha do Equador, que divide o planeta em duas partes. Hemisfério norte, a de cima, e hemisfério sul, a parte de baixo. Só que, depois do Equador, nós temos outros paralelos muito importantes. O Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que passa até pelo Brasil. Temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, essas linhas são os paralelos. Depois, nós vimos também que, devido à Terra ser circular, o Sol não é da mesma forma para todos os países. Nesta área, nessa região, onde tem a linha do Equador, entre os trópicos, por ser a mais larga, ela está mais próxima do Sol, então é mais quente. E conforme a gente vai subindo ou descendo, vai descendo a temperatura, vai esfriando. Tá? Então, nós temos as zonas de temperaturas. E nós estamos estudando bastante os continentes, que são esses pedaços de terra que existem no globo, né, no planeta Terra. Vimos que tem cada pedaço desses, são vários países com culturas diferentes, com línguas diferentes, costumes diferentes e que muitos vêm morar aqui junto com a gente. Agora, nós temos hoje um ajudante que é um fuzileiro naval, tá? É uma mulher, ela trabalha na Marinha e ela já começou com uma dica. Lembre-se, horizontal, linha do horizonte. Nós falamos muito das linhas horizontais, porque a linha do Equador e os paralelos, elas são horizontais, tá? Deitado, que a gente olha no horizonte. Então, horizontal é a linha do horizonte. E a linha vertical, ela é em pé. Aqui, por exemplo, nas torres dos navios. Os prédios são verticais, tá? Tudo que é em pé. Lembrem disso, porque agora nós vamos ver também. E tem um outro fuzileiro aqui, né, parceiro dela. Fiquem espertos. Nessa aula, vamos nos preparar para uma batalha naval. Olha lá, quem já jogou batalha naval? Hã? Mas vamos continuar. Vocês observaram que no mapa mundi há mais linhas além daquelas que estudamos? Quer dizer, além da linha do Equador, dos trópicos, dos círculos polares, tem essas linhas que estão nas verticais. Olha lá, todas elas, olha quantas. Essas linhas verticais também são muito importantes. Elas são
as linhas são chamadas meridianos. Todas essas linhas verticais e que são o que nós vamos estudar hoje. A nossa amiguinha está se apresentando. Eu sou uma soldado fuzileiro naval. Trabalho na Marinha do Brasil e defendo o nosso país. E precisei estudar muito sobre os paralelos, linha do Equador, os trópicos, os círculos polares e os meridianos. Quer dizer, quem trabalha na Marinha são aqueles navios que ficam no oceano defendendo o nosso país. Na apostila, vamos começar na página 138, outras linhas imaginárias, os meridianos. Então, o que nós estudamos? Estudamos as linhas horizontais, que são os paralelos. E agora, essas outras linhas são o que nós vamos estudar agora. Olha lá, no trocar ideias. No planisfério acima, que é esse que vocês têm na apostila, além dos paralelos, há outras linhas imaginárias? Acabamos de ver que sim, essas linhas verticais, sim. Você sabe o nome delas? Acabei de passar para vocês, né? O nome delas são meridiano. E imagina para que elas servem? Pessoal, da mesma forma que os paralelos que nós estamos estudando, elas também servem para localização, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre essas linhas, as outras linhas imaginárias. Nós estamos falando, a linha do Equador é a principal. Nós vimos que começou pela linha do Equador que está aqui. A mais larga, depois dela foram feitas as outras. Agora, os meridianos, eles são todos iguais. Eles saem daqui do ponto norte, tá? E une até lá no Polo Sul. Então, essas linhas verticais, que nós chamamos de meridianos, são todas idênticas, do mesmo tamanho. E elas dividem também o país em duas partes. Vai ter uma linha principal aqui no meio, tá? Que divide o planeta em dois hemisférios, como o Equador divide em parte de cima e parte de baixo, né? Hemisfério norte e sul. O meridiano também em dois hemisférios, só que laterais, tá? Mas se elas são todas iguais, por que que tem uma principal? Por que que vai ter uma bem aqui no centro, que foi considerada a principal? Isso nós vamos ver agora, tá? O Observatório Real de Greenwich. A partir do século XV, lá em 1400, tá? Os europeus iniciaram a navegação pelos oceanos e até então pouco conhecidos. Essas viagens, contudo, eram muito perigosas, pois os mapas continham poucas informações. E assim muitos navios se perdiam e muitos marinheiros morriam. Vocês viram nas aulas de história, né, que os portugueses, para chegar até descobrir o Brasil, eles tiveram várias tentativas. Alguns navios se perdiam no meio, não voltavam. Eles achavam até que eram monstros. Mas por quê? Porque eles não conheciam o trajeto. Então, se perdia, morria e ninguém sabia o que tinha acontecido. Por isso, foi essencial, tornou-se urgente descobrir maneiras de elaborar mapas melhores e mais confiáveis. Para aperfeiçoar os mapas que já existiam, foi construído em 1675 o Observatório Real de Greenwich, próximo à cidade de Londres, na Inglaterra. Olha o país, é importante lembrar. Ali, alguns cientistas de renome estudaram os céus e as estrelas, tornando a localização de continentes, ilhas e mares mais precisa e, consequentemente, a navegação mais segura. Então, a partir de estudos, eles conseguiram descobrir melhor aonde estavam os continentes, aqueles pedaços de terra do aqueles blocos de terra do nosso planeta.
O trabalho realizado nesse observatório foi tão importante que ele se tornou uma referência nos séculos seguintes. O exemplo disso é que o principal meridiano da Terra recebeu o seu nome. Olha lá, então tem um principal que está dividindo a Terra ao meio? Sim, e ele recebeu o nome em homenagem a esse observatório que foi muito importante. O meridiano de Greenwich. No final do século XIX, chegando lá em 1900, alguns dos principais governantes da época, políticos e geógrafos, reuniram-se no Congresso Internacional de Geografia. E nesse congresso, uma das decisões tomadas foi que o meridiano principal, que passaria a ser usado como referência por todos os países e cartógrafos, seria o que passa sobre o Observatório Real de Greenwich. Essa decisão foi um modo de reconhecer a contribuição do observatório para os estudos da astronomia e da cartografia. E a partir de então, o meridiano de Greenwich tornou-se o primeiro meridiano, ou meridiano 0 graus. Então, muitas vezes a gente não vê esse nome, Greenwich, mas a gente vê a indicação do zerinho, que divide o globo em hemisfério ocidental, tá? Nós vamos ter aqui o ocidente e do outro lado o oriente. E é referência de localização, a leste ou a oeste. Olha lá, o nosso planeta Terra, lembram do globo? Na posição que ele está, essa linha que está traçada no meio é o meridiano de Greenwich, tá? Ela está dividida em hemisfério oriental, a leste, e ocidental, a oeste. Aqui mostra essa imagem que vocês têm na apostila, que de frente ao prédio do observatório, passa essa linha, tá? É uma linha imaginária, lembram sempre, o planeta não está riscado, só nos mapas, mas em homenagem, a linha passa exatamente aqui. Então, eles representaram no chão aonde essa linha imaginária do nosso planeta passa em frente ao observatório. Então, só para a gente agora recordar e não ficar dúvida, primeiro, nós temos um importante paralelo que fica na horizontal, que é a linha do Equador. Essa linha divide o planeta em hemisfério norte, parte de cima, e hemisfério sul, na parte de baixo, tá? E nós temos na vertical, em pé, agora os meridianos. E o principal é o meridiano de Greenwich. Ele está dividindo também o planeta Terra em 2 hemisférios, mas ele não dá a volta, ele vai de cima até embaixo. Atrás também, mas com a mesma medida. Hemisfério oriental a leste, hemisfério ocidental a oeste. Deu para entender? Tá prestando atenção, Wellington? Vamos lá. Continuando, nós vamos para a atividade. Atividade 1. Vocês têm um mapa, olha lá, planisfério, todas as linhas traçadas neles. Letra A, passe um traço vermelho sobre a linha do meridiano de Greenwich. Lembrando, meridiano vertical, em pé. Olha o que eu queria mostrar para vocês. Lembram do zerinho? Então, a partir desse zero, eu tenho as mesmas distâncias para os outros meridianos, tá bom? Então, olha, dos dois lados é a mesma coisa. Por quê? Linha vermelha. O meridiano de Greenwich significa que hemisfério ocidental, hemisfério oriental é do mesmo tamanhozinho. Letra B. Em que hemisfério está localizado o Brasil? Oriental ou ocidental? Já conseguem achar o Brasil aqui? Eu acho que sim, né? Walter? O Brasil está aqui. Olha o Brasil nosso. Que lado que ele está? Ele está no hemisfério
ocidental. Então, o Brasil está localizado no hemisfério ocidental. Aqui agora, nós estamos trazendo, como sempre, né, os mapas para a gente fazer atividade. Nós temos o mapa mundi. Nesse mapa, só está mostrando os blocos de terra, né, os continentes. Desse lado, as Américas. América do Norte, porque está em cima. Central, olha o pedacinho aqui. E embaixo, América do Sul, onde está o Brasil. Atravessando o oceano, nós temos outros pedaços, outros continentes. A Europa, que se fala muito, a Ásia, essa parte grandona, a África e aqui a Oceania. Dentro desses continentes, nós temos os países. Então, olha bem nesse outro mapa. O mesmo que nós tínhamos lá, só que colocou o nome dos países dentro daqueles pedaços de terra. Então, olha nas Américas, nós temos o nome, olha lá, Estados Unidos, olha o Brasil aqui. Do outro lado, depois do meridiano, esse daqui é o meridiano de Greenwich, nós temos essa parte da Europa, nós temos aqui a Ásia, nós temos aqui a África, tá? E olha aqui o pedacinho. Vamos fazer o exercício 2. Utilize o seu atlas. Vamos utilizar agora esses mapas, certo? Em qual hemisfério se localiza a Austrália? Então, nós estamos falando de país. Voltando, mapa mundi. A Austrália, achando o país. A Austrália está aqui. Qual hemisfério? O ocidental ou oriental? Lembram? Meridiano de Greenwich. Do lado de cá é o hemisfério oriental. Letra A. Letra B. E os Estados Unidos? Professora mostrou para vocês. Vamos voltar lá no mapa? Estados Unidos, olha o meridiano. Os Estados Unidos está aqui. Ele está do outro lado. Esse lado é o hemisfério ocidental. Então, respondendo a B, os Estados Unidos estão localizados no hemisfério ocidental. Agora, anote o nome de um país do continente europeu. Então, agora nós temos que olhar na parte da Europa, localizado no hemisfério oriental, e em seguida escreva o nome de um que se localiza no hemisfério ocidental. Vamos voltar lá no mapa? Ó, Europa, tá aqui. Com os países, olha a Europa aqui. Eu quero um país que esteja aqui na Europa, do lado oriental, e um país do lado ocidental, tá? Desse lado, nós temos Noruega, Suécia, Finlândia, vários, a Itália está aqui, Ucrânia, são alguns países da Europa. Atravessando o meridiano, na parte ocidental, não vale esses que estão cortados. Mas nós temos aqui, ó, um pequenininho, a Irlanda, Portugal. Então, eles pedem um desses, um de um lado, outro do outro. Então, vamos lá, letra C. É uma resposta pessoal, mas como nós mostramos, um exemplo poderia ser, na parte oriental, no hemisfério oriental, a Itália. E no hemisfério ocidental, a Irlanda. Tudo bem? Podemos continuar? Exercício 2. Utilizando os mapas, vamos fazer essa próxima atividade. Pinte de laranja a parte do continente africano, localizado no hemisfério ocidental. Lembram dos pedaços lá dos continentes? A África é tudo esse daqui, certo? O meridiano está passando aqui, ó, no meio. Já identificaram o meridiano de Greenwich? Pintar de laranja a parte da África que está no ocidental, hemisfério ocidental. Tracem aí o meridiano de Greenwich e pinte de laranja a parte da África que está do lado oeste, ocidental. E de verde nós vamos pintar a parte da África que está do lado leste, a oriental. Vamos lá, exercício 3.
Coloque C para as frases corretas e I para as incorretas. Utilizando o nosso planisfério, nosso mapa mundi, vamos analisar as frases. Os meridianos são linhas tracejadas no sentido norte e sul. Lembram que nós falamos? Meridiano, o principal é o meridiano de Greenwich, ele está ligando sempre do norte ao sul. Todos eles com a mesma medida. Então, correto. Meridianos e paralelos são linhas imaginárias porque só existem nos mapas e nos globos terrestres. Já falamos muito, né, pessoal? Realmente, essas linhas existem para localização, mas somente nos mapas. Correto. O Equador é a linha imaginária que divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. Linha do Equador, uma linha imaginária, a principal linha dos paralelos, e ela está dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Correto. Meridiano de Greenwich divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. Espera aí, já a gente começa a pensar, tem algo errado. Se nós falamos que quem divide em parte norte e parte sul é o Equador, o meridiano de Greenwich, ela é vertical. Então, o que acontece? Ela divide o planeta, mas em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Então, essa está incorreta. O meridiano principal passa sobre o Observatório Real de Greenwich. Meridiano é a vertical. O principal meridiano de Greenwich passa pelo observatório, até aí está perfeito. Esse observatório se localiza nos Estados Unidos. Lembram quando a gente estava lendo o texto? Lembram que a professora falou, presta atenção no país? Que país que é mesmo? É a Inglaterra. Então, tudo isso daqui está correto, mas o observatório se localiza na Inglaterra. Incorreto. Em casa, vai ficar de tarefa vocês reescreverem essas duas frases, corrigindo essa parte final. Combinado? Agora, um encaminhamento para a próxima aula. Vamos aprender o que é coordenada. Vocês sabem, eu acredito que vocês já trabalharam bastante, já fizeram em matemática, muitos já vão tirar de letra. Mas recordando, o que é coordenada? A coordenada serve para achar a localização. Então, primeiro nós vamos aprender as direções. Vamos ver como que a gente marca uma coordenada, tá? Percebam, olha, que como no mapa, nós temos as linhas verticais e nós temos as linhas horizontais. Quando elas se cruzam, elas formam quadrículas ou quadrinhas, são esses quadradinhos. E isso indica uma localização. Para nos orientar, nós indicamos as colunas com letras. Então, eu sei que cada coluninha dessa vertical está com uma letra. E as linhas horizontais, nós identificamos com números. Fica fácil. A nossa amiguinha, a fuzileiro, ela está aqui dando alguns comandos. Vamos preencher esse nosso plano? Primeiro, ela fala, pinte de azul a quadrinha C2. Como que eu vou achar onde que está esse C2? Primeiro, eu acho a nossa letra C. Eu sei que C é tudo isso daqui. Então, eu vou descer o C até chegar no 2. Pego o número 2 e procuro a letra C. Onde as duas se encontram, nós temos essa localização C2, a quadrinha ou a quadrícula C2. Número 2, pinte de roxo as quadrinhas E3 e F4. Então, vamos primeiro no E3. Acho o E. Eu sei que o E é descendo, então eu vou descer 1, 2, 3. Pego o número 3 e ando até encontrar com o E. Esse quadradinho, nós temos a posição E3. Agora o F4. Pego o F, vou descer até a posição 4. Linha 4, procuro até a letra F. Onde eles se encontraram, nós temos a quadrinha F4. E aí o número 3, ela pergunta qual é a quadrinha pintada de verde. Eles deram já uma quadrinha, só que essa quadrinha aqui não tem a localização. Como que a gente faz?
Vamos procurar. O verde está na letra D. E na linha 5. Então, essa quadrinha é a D5. Tudo bem? Entenderam? Isso não está na apostila, tá? É só para a gente treinar um pouquinho. Porque agora eu vou apresentar para vocês uma forma da gente jogar batalha naval, tá? O que é batalha naval? É um jogo onde 2 participantes, né? Ou pode jogar de duplas. O adversário tem que conseguir derrubar, bombardear os navios do seu concorrente. Então, ele vai dando as coordenadas, o lugar onde ele vai atirar a bomba. E quem vai ser bombardeado tem que falar. Se a bomba acertar o navio, ele fala, bomba! Se acertou o navio inteiro, bomba, afundou! Agora, quando o adversário erra, a bomba cai na água. Então, a gente grita, água! Certo? Outro detalhe do jogo, quando vocês estão jogando de duplas, quem acerta, continua jogando. Agora errou, passa a vez para o seu adversário. Começar, cada um tem o local que põe os seus navios, escondido, tá? Suas coordenadas, para o adversário não ver. E ele vai tendo que adivinhar a posição. Para isso, hoje, eu vou chamar uma das minhas colegas que estão aqui comigo. É a Adriana, professora Adri? Vem jogar comigo? Ela vai ser minha adversária pessoal, tá? Será que ela vai conseguir derrubar? Só um detalhe. Aqui, como a gente só tem um plano para mostrar para vocês, só a professora Adriana, que é a minha xará, que vai ficar me bombardeando, né? Não vai ter eu não vou ter a desforra, mas aí vocês vão jogar, vai ter a desforra entre vocês, tá? Professora Adriana, pode começar a escolher. Eu tenho que escolher uma letra e um número? Uma letra e um número para ser uma coordenada e adivinhar onde estão meus navios. Tá. Então eu escolho, vou começar com A, que é o nosso nome, tá, companheira? Eu vou no A2, que é Adriana ao quadrado. Olha lá, A2, gostei da matemática. A2 tá aqui. Água! Ela não acertou meu navio, estava em outra posição, ela já teria perdido a chance. Mas a gente vai deixar ela continuar, tá? Eu posso escolher de novo, então? Vai, escolhe de novo. Então vamos seguir aqui, né? Vamos no B1. B1, eu vou falar, bomba! Ela acertou meu navio. Afundou porque acertou o navio inteiro. Ela já destruiu um navio meu. Continua, professor. Ai, vamos continuar então no alfabeto. Vamos lá no C5. Olha lá, C, caminho até o 5. Ela caiu na água. Não acertou nada que era meu. Mas vou te dar de lambuja, continua, né? Ai, que delícia. Olha, eu vou continuar no C e vamos no C3. Olha lá, C3. Ela acertou o navio meu, é bomba! Só que ela não afundou meu navio. E aí ela já vai ficar esperta, porque ela pode continuar. E só tem metade do meu navio afundando, pegando fogo. O que será que ela vai escolher? Ah, então pegou uma beiradinha e eu tenho que acertar outra agora. Eu tenho que acertar a coordenada que tá o restante do navio. Isso! E será? aí, quarto ano, onde será que vai estar? Então eu vou no B3. A Adriana não é nada. A Adriana já não é nada boba, a gente é esperto pra caramba. B3, bomba, e afundou. Ela conseguiu afundar meu navio inteiro. Eita. Vamos lá, professora. Tá acertando, continua. Ah, então vamos lá. Eu tava no C, vamos pro D. D2. D2, água. Olha lá, a bombinha não acertou o navio onde eu tinha posto o meu navio. Continua. Bom, já fiz... Lembrando, tá, pessoal? Era a vez da outra Adriana aqui. Mas como a gente não tem um outro plano, por isso que tá sempre a mesma jogando, tá? Se ela agora tivesse acertado a água, ia ser a professora Adriana Azoli, que ia bombardear os dela. Mas continua. Bom, então vamos continuar no alfabeto. Eu vou no E1. Água! Não deu muito certo. Vai lá. De novo? De novo, continua. Vamos continuar Tô no sem E, chance. Então, vamos no E3. Esse é o coordenador pisou comigo, viu? Que é só eu que levo bomba. E3, olha lá, quarto ano.
E procura a linha 3. Será que meu navio tá aqui? Bomba! Ela acertou uma parte do meu navio. Mas, ó, só um pedacinho. Só um pedacinho? Então eu tenho que acertar mais um pedação. Eu vou no... Deixa eu ver, tem que ser perto. E4. E ela vai descer, ela não é nada boba. Ah lá, bomba, acertou a outra parte do meu navio. Não, o navio tá assim. Continua, tá aqui, tá faltando um pedaço dele, tá afundando. Está faltando um pedacinho. Então vamos no E2. E2, pessoal. Será que ela acertou? É lógico, né? Olha o fim do meu navio. Bomba, afundou. Com isso, ela conseguiu derrubar todos os meus navios. Obrigada, professora. Desculpa aí, companheira. Fala nada. Depois a gente conversa com o titio. Obrigada, Titio gente. Ederson. Mas olha, ela derrubou, ela venceu. Nós vamos disponibilizar para vocês o jogo da Batalha Naval, que vocês vão poder baixar no aplicativo do celular, no computador. Vão poder jogar sozinho, tá? O aplicativo vai estar no final da aula e vocês também vão poder colocar ou em dupla. E aí eu vou explicar para vocês. Mas lembrando que tem tarefa antes do jogo. Hora da tarefa. Vocês vão terminar o exercício 3, a letra B. Lembram que é reescrever aquelas frases incorretas? Na página 142. E terão que fazer o exercício 2 da página 146. O 1, por enquanto, não, tá? O exercício 2, na página 146, releia os tópicos Outras Linhas Imaginárias e o Meridiano de Greenwich e explique. Vocês vão lá na página 139 e 140, que tem esses dois textozinhos, para procurar as respostas dessas perguntas. Então, responda no seu caderno. Letra A, procura o que está perguntando. Responda no caderno. A, B, C e D. Combinado? Pouca tarefa, façam com capricho, tá? No aplicativo, vocês vão receber, tá? Na aula de hoje, os professores vão dar o aplicativo. É só vocês colocarem esse aplicativo do jogo, vão clicar nessa setinha, tá? Vai abrir essa página aqui. Vocês clicam se for para ser um jogador ou vocês escolham 2 jogadores. Se tiver algum irmão que vai jogar com vocês. Em seguida, vocês vão clicar nessa parte para escolher aonde que vocês vão esconder os seus navios, tá? Em quais coordenadas. Se vocês clicarem aqui o próprio aplicativo coloca os navios para vocês, certo? E você pode jogar, vai treinando as coordenadas. Geografia, a gente também aprende brincando. Tá legal? Terminamos a nossa aula por aqui. A gente volta na semana que vem, tá? Um abraço a todos.